Graça e paz, pessoal. Bom dia que o Galo já cantou. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Que bom. Hoje o nosso texto está no capítulo 14, Evangelho segundo Marcos, versículo 66, e a passagem de texto que traz nome a este canal. Amém? Ao devocional. Então vamos lá. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Amém. Então nós temos duas situações aqui. Uma é que quando nós somos de Cristo, não tem como negar. Quando nós de fato somos discípulos dele, que nós o seguimos, cada dia nós nos tornamos mais parecidos com ele. Quanto mais nós o buscamos, mais parecidos nós ficamos com ele. Pedro não estava sendo confundido. Pedro estava tentando confundir as outras pessoas, dizendo que não era. Era reconhecível de que ele era um dos seguidores de Jesus. Um pouco antes ao Jesus ser preso, Jesus estava com Pedro, mais 2, Tiago e João, e Judas chega para entregar aos mestres, e estava de noite ali e poucas luzes, né? Então Judas precisou dar um sinal aos guardas para mostrar quem era Jesus. De tão parecido que os 3 estavam com ele, a forma de andar, a forma de gesticular, conforme nós vamos andando com ele, mais nós ficamos parecidos, e ele precisou identificar Jesus com um beijo para que soubessem quem era Jesus entre os 4 ali. E quantas vezes nós temos negado a Jesus? Quantas vezes as nossas atitudes, o nosso jeito de se prostrar, o nosso jeito de se postar nos ambientes, a nossa maneira de nos conduzir em determinados ambientes faz com que nós estamos negando a Jesus, falando que nós não somos dele, e nós acabamos sendo reconhecidos. Eles vão nos reconhecer sempre, mesmo que a gente queira negar a nossa natureza de cristão. Algumas coisas vão nos entregar, alguma maneira de se portar acaba nos entregando, e aí nós estamos negando a Cristo. Quando nós tentamos nos manter diferente daquilo que ele é, quando nós estamos querendo não parecer com ele, estamos querendo que as nossas atitudes não sejam condizentes com o reino dos céus, com aquilo que Jesus nos ensina todos os dias, nós estamos negando ele. Nós estamos tentando não parecer com ele. E uma vez que nós somos cristãos, que nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, cada dia mais nós nos tornamos mais parecidos com ele. Nós temos que buscar ser parecidos com ele todos os dias, para que as outras pessoas, através da nossa vida, queiram se parecer com ele também. Então, quando nós tentamos nos portar diferente da conduta que ele nos ensina, nós estamos o negando. E certamente, quando você está tentando se desviar dos caminhos do Senhor, quando você está tentando fazer algo diferente, de não parecer com Cristo, certamente você vai se lembrar
de algo que o Senhor fez na sua vida, de palavras que Ele te entregou, palavras sobre você, que só você e Ele sabe. Assim como Pedro se lembrou aqui, que Jesus disse que Ele o negaria e Ele disse: capaz, eu poderia até ser morto, mas eu não te negaria. E aí Ele se pôs a chorar. Quantas vezes nós declaramos que nós vamos fazer tudo para Jesus, que nós vamos ser fiéis a tudo quanto Ele tem nos pedido, e na segunda-feira, no meio da semana, nós já estamos de volta da mesma maneira que nós estávamos antes do encontro com Ele ali. Antes de falarmos, às vezes no domingo, ou num vídeo, em algo que nós estamos assistindo, nós falamos: nossa, não, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou ser mais parecido com Cristo, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou evangelizar, e no dia seguinte nada muda. E aí nós estamos negando a Cristo novamente, porque nós no dia anterior fizemos como Pedro, falamos: não, Senhor, nós vamos, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler a sua palavra dia e noite, eu vou ler tantos capítulos todo dia, eu vou ler a Bíblia inteira neste ano, e não fazemos. E a hora que chega, nós vamos para o celular, vamos para o Netflix, vamos fazer outras coisas, vamos passear, e não vamos fazer aquilo que nós falamos que ia fazer para o Senhor. Isso nós estamos negando a Cristo, e de vez em quando Ele vai nos lembrar, vai nos trazer a palavra que Ele nos deu, aquilo que Ele nos entregou e que marcou o nosso coração ali naquele momento. Mas no dia seguinte nós já esquecemos das nossas palavras, nós já esquecemos das nossas declarações que fizemos a Cristo, assim como Pedro disse que até morreria por Ele, mas não o negaria. E aí, poucas horas depois, poucos momentos depois, Pedro estava negando Jesus. Medo de ser preso, medo de morrer, mas era exatamente isso que ele disse que ele enfrentaria se fosse necessário. E aí ele teve esse despertar neste momento, que ele se pôs a chorar, ele teve um coração quebrantado, ele teve um arrependimento genuíno, e ele teve um despertar, ele foi transformado a partir deste momento. Então, na verdade, não nesse momento que ele se arrependeu, mas o encontro com Jesus no barco, ele mudou sua mentalidade aqui, ele teve um arrependimento genuíno. E Pedro não queria mais negar a Cristo. Então, quantas vezes o Senhor vai precisar nos lembrar de tantas promessas que eu fiz ao Senhor, tantas promessas que você fez ao Senhor, de que o seguiria, de que leria sua palavra, de que buscaria comunhão, buscaria Ele no secreto, buscaria a oração todos os dias, e que mudaria seu estilo de vida para ser mais parecido com Ele, e não fez, assim como Pedro. Precisaremos ter um encontro novamente com a sua palavra, ter um confronto interno dele, ele precisar chamar-nos a atenção, como chamou de Pedro aqui, trazendo à memória a palavra que ele tinha entregue a Pedro. Amém? Então, que a gente busque todos os dias não negar a Cristo e ser cada dia mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe, um excelente final de semana, cheio da presença do Senhor. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Amanhã não tem devocional gravado, acredito que estaremos na Voz de Sião, lá em São Paulo, no Espaço Vibra, na conferência Voz de Sião da Zion, estaremos como família. Amém? Então, até segunda-feira.